elas têm uma origem, elas têm um fundo emocional, ou seja, uma ligação direta com a ansiedade que essas pessoas estão enfrentando. Se eu não me engano, foi o ano passado que morreu, ou que faleceu, um ator muito conhecido aí mundialmente, Robin Williams. Os irmãos já ouviram falar nesse ator? É interessante que Robin Williams foi muito conhecido com fazer filmes voltados para as crianças, voltado para a juventude, aliás, voltado para todas as idades. E ele, nas suas interpretações, sempre trazia um personagem que transmitia muita felicidade, muita paz, muita alegria. Eu não sei se você que já viu filmes dele recorda. Só que depois do seu falecimento, os jornais começaram a noticiar que a causa da morte dele, ou seja, que ele tinha tirado a sua própria vida, foi porque ele estava enfrentando uma depressão profunda. Os amigos mais próximos, os médicos, acabaram revelando aquilo que muitos, inclusive eu, também não sabia dessa situação. Naquela mesma oportunidade, irmão Elcio, o Diário Catarinense, ele trouxe não era um estudo, eu acho que é uma pesquisa, realizada pela Organização Mundial de Saúde. E naquela pesquisa me chamou muito a atenção, porque, apesar de que nós vamos tratar de ansiedade, a depressão é exatamente o profundo da ansiedade. Começa com a opressão, que é a ansiedade, que é a inquietude, e quando ela chega nos níveis mais extremos, ou seja, lá no fundo do poço, ela é caracterizada como depressão. E esse estudo da Organização Mundial de Saúde estima que no mundo hoje existem mais de 180 milhões de pessoas com depressão. É um número bem expressivo. Só para os irmãos terem uma ideia, é quase a população do nosso Brasil. O Brasil tem em torno de 200 milhões, 180 milhões de pessoas com depressão. O que significa que pode ultrapassar a mais de 1 bilhão o número de pessoas que hoje enfrentam algum tipo de ansiedade. Ou seja, 1 em cada 7 pessoas no mundo está sofrendo de algum tipo de ansiedade. Por isso, a ansiedade já é considerada como uma doença perigosa. Uma doença perigosa. Isso não é a Bíblia que diz, mas os órgãos aí relacionados com a saúde. Bom, nós estamos falando de algo que parece, em alguns momentos, que atinge só pessoas que não estão na igreja, ou poderíamos dizer que atinge só os que são incrédulos, o que na verdade a Bíblia nos mostra que não é bem assim. Tanto que Paulo, quando descreve aqui em Filipenses, mas também escreve em Colossenses, aliás, nós poderíamos dizer que em vários textos bíblicos é tratado a questão da ansiedade. Mas, voltando aqui para Filipenses, Paulo está então nos trazendo, aliás, ele trouxe para a igreja de Filipos algo que possivelmente, eu posso até afirmar de uma forma melhor, com certeza, aquela igreja estava enfrentando algum tipo de ansiedade. E aqui esse texto, então, ele vai nos mostrar, ele vai não só tentar nos descrever alguns aspectos da ansiedade, mas principalmente, e é para isso que a Bíblia serve, nos mostrar como vencer a ansiedade ou qualquer doença que tenha esta origem, a origem da ansiedade, a origem da inquietude. Bom, inicialmente, nós poderíamos então tentar descrever o que é ansiedade.
Existem aí muitos termos que podem nos mostrar o que é ansiedade, mas tem um conceito que um dia eu achei numa pesquisa e que eu gostei muito. Fique atento, olha, ansiedade é um pensamento errado, um sentimento errado a respeito de circunstâncias, de pessoas ou de coisas. E eu gostei desse conceito porque ele está totalmente em acordo com o que a Bíblia nos mostra sobre a ansiedade. Então, a ansiedade, ela atinge a mente e também atinge o coração da pessoa. A respeito de circunstâncias, ou seja, de situações que ela enfrenta. Ela também a respeito de relacionamentos humanos. Afinal de contas, nós nos relacionamos todos os dias. E também em relação a questões materiais, coisas, situações que fazem parte da vida das pessoas. Mas o que mais me chama a atenção e que eu acredito que é o melhor conceito para nós definirmos o que é ansiedade, é a falta da confiança no cuidado de Deus sobre nossas vidas. Quando uma pessoa, quando um crente, quando um seguidor de Jesus tem dificuldades em confiar em Jesus, em confiar nos cuidados de Deus sobre a sua vida, em crer na verdade que está descrita na sua bendita palavra, ele acaba, em algum momento, sofrendo de ansiedade. Que nós possamos, meus irmãos, e aqui eu não sei, não consigo, conheço alguns irmãos, sim, que enfrentam algum tipo de ansiedade, mas não posso aqui determinar ou diagnosticar quem está ou quem não está sofrendo de ansiedade. Mas uma coisa é certa, que nós possamos todos, à luz da palavra de Deus, vencermos as ansiedades que possamos estar enfrentando e aquelas que ainda podem vir sobre nossas vidas. É isso que a palavra nos ensina e é isso que com certeza o Espírito Santo quer nos mostrar essa noite. Você quer ouvir a palavra do Senhor? Amém? Glórias a Deus. Muito bem. Diante de tudo isso, nós podemos começar tentando entender ou compreender melhor quais são as causas da ansiedade. Assim, com certeza, nós vamos não só ver as causas, mas também vamos poder entender quais são ou qual é a melhor solução para este problema sério. Primeira causa da ansiedade é o resultado de olharmos para os problemas, ao invés de olharmos para Deus. Quando uma pessoa fica focada, ou seja, o tempo todo ela está, vamos imaginar que os problemas estão aqui. Quando o tempo todo ela está olhando para os problemas, para as circunstâncias difíceis que ela está enfrentando, ao invés de olhar para Deus, com certeza, em algum momento, ela vai sofrer de ansiedade. É por isso que em vários textos da Bíblia, nós temos algumas orientações que, ao invés de olharmos, ao invés de focarmos nos problemas, devemos sim buscar ao Senhor e colocar a nossa visão em Deus. Vamos abrir a Bíblia para podermos até olhar um texto aqui de modo prático. Eu quero a ajuda até do meu filho nesse sentido. 2 Crônicas, capítulo de número 20, o versículo 3. Temos essa presença aqui do nosso companheiro, pastor Antônio Lemos, dirigente da congregação do Bela Vista. Seja bem-vindo, companheiro, que Deus te abençoe. Olha o que o texto nos diz em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então, Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Bom, aqui nós já vemos uma característica forte da ansiedade,
ou um resultado da ansiedade sobre a vida das pessoas. Qual é? Me ajudem, qual é? Está descrito aqui, exatamente isso, irmãs. O medo. Quando estamos ansiosos, ficamos com medo. Mas note que Josafá, e esse texto está nos ensinando, ele teve medo, mas o que ele fez? Se pôs a buscar ao Senhor. A busca do Senhor. Tirar o foco do problema e colocar-se na direção de Deus. Agora, no mesmo capítulo, no versículo de número 12, diz o texto aqui que ele apregou um jejum, se pôs a buscar o Senhor, e agora eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, como nós buscamos ao Senhor? Através do que nós buscamos ao Senhor? Através da oração. Essa, com certeza, é a principal ferramenta da busca, e não só da busca, mas da certeza que nós vamos encontrar o Senhor. E no meio da oração que Josafá faz, ele chega nesse ponto aqui, e olha o que diz o texto. Ele está orando, junto com toda a igreja, junto com todo o povo que estava enfrentando esse desafio, que estava tendo medo pelos 3 exércitos que vinham combater contra eles. E aí, num determinado momento, Josafá, na sua oração, nos diz assim: ó nosso Deus, não o julgarás, ele está falando dos inimigos, porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer. Agora preste atenção na última frase. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. O que esse texto está nos mostrando? Em primeiro lugar, o reconhecimento que ele não sabia o que fazer. Em segundo lugar, ele também reconhece que não havia força. Imagine a nossa presidenta chegando diante da população em cadeia nacional, dizendo assim: olha, nós estamos nessa crise aí, essa crise está complicada, e é nesta área, é nesta e naquela que você já deve conhecer muito bem, e eu quero dizer para vocês que nós não sabemos mais o que fazer, e não temos nem recursos para resolver isso tudo. Como é que você se sentiria ouvindo a nossa presidenta, ou ouvindo um governante dizendo isso em cadeia nacional? Eu ficaria bastante preocupado. Eu ficaria bastante preocupado porque entenderia que aquela pessoa que está na liderança, ela não se julga mais competente para resolver os problemas. Parece que Josafá está aqui fazendo uma mesma declaração, uma declaração de incompetência, mas eu vejo de uma forma diferente. Aqui, Josafá está mostrando, ou reconhecendo que realmente não tinha força, e que não havia condições de resolver esse problema, ou pelo menos eles não sabiam como resolver esse problema, enfrentando esse grande desafio. Lembrando que era um grande exército que vinha contra Israel. Agora, a chave para nós vencermos e trabalharmos em cima da ansiedade, ele colocou os olhos no Senhor. Os problemas, tire o foco dos problemas, busque ao Senhor e coloque os teus olhos no Senhor. Para que nós possamos colocar os nossos olhos em Deus, ou melhor, para que nós possamos enxergar ao Senhor, há a necessidade de nos aproximarmos dEle. Se vocês não estivessem aqui dentro da nave nesse momento, ou seja, aqui no templo, e não houvesse recursos de transmissão, vocês não conseguiriam estar me vendo, e muito menos estariam me ouvindo. Esta também é uma lição para nós em relação ao Senhor, para que nós possamos vê-lo, ouvi-lo,
obedecê-lo e atendê-lo, precisamos buscá-lo. O texto a seguir vai nos ajudar um pouco mais sobre isso. Agora, o primeiro, então, motivo é estarmos olhando para os problemas ao invés de olharmos para Deus. E o segundo, a ansiedade, a segunda causa da ansiedade, é o resultado de relacionamentos quebrados. O ser humano, ele tem a capacidade, diga assim, fale assim, eu tenho a capacidade de magoar as pessoas. E eu também tenho a capacidade de ficar magoado. Essa é uma grande realidade nos dias de hoje. Aliás, não só nos dias de hoje, em todo o curso da humanidade. Note que se alguém tem cachorro aqui, alguém tem um cachorrinho, um bichinho de estimação, imagine o seu cachorrinho hoje, lá na sua casa, pegando uma sandália sua, um chinelo seu, e destruindo ele todo. Aquele chinelo que você ama, que você gosta de calçar quando você está dentro de casa. Aí ele destrói o seu chinelo, ele faz dele um bife. Né? O que você faz com o cachorro? Aí você vai lá, dá uma bronca no cachorro, às vezes dá um safanãozinho, manda ele para fora de casa, vai ficar 3 dias fora de casa. Mas passou meia hora, o que você faz? Vem cá, e já está no seu colo, e você já está de novo ali, e ele está ali abanando o rabinho, e é assim, as coisas vão andando assim. Mesmo que o cachorro fez isso, você não consegue ficar com raiva do cachorro. Você pode até dar uma bronca nele, mas você não fica com raiva. A gente não fica com raiva de cachorro, a gente não fica com raiva de objetos. Mesmo que você dê uma martelada em cima do seu dedão, você não vai pegar e jogar aquele martelo fora, ou vai? Não vai. Mas se você passar por alguém, e essa pessoa não conseguir enxergar você e não te cumprimentar, talvez ali já entra um pensamento e um sentimento errado no seu coração. E se isso não for tratado, e se você não tiver forte, ou seja, fortalecido no poder de Deus para entender e compreender essas circunstâncias, daqui a pouco, aquilo que parecia algo simples, de um descuido de alguém, pode se transformar em algo muito complexo. Certa vez eu já disse aqui em outros cultos, se alguém na igreja chegasse para você ou para mim e dissesse assim, qual é o seu nome, meu irmão? Isso, Tiago, eu vou pegar você como exemplo, mas na verdade, para qualquer um de nós isso. Tiago, se alguém chegasse para você hoje no seu trabalho, aqui na igreja, e dissesse assim, Tiago, você me parece uma pessoa simpática, um rapaz, uma boa pessoa, mas eu quero te dizer uma coisa, Tiago, eu não gostei de você, não fui com a sua cara. Sabe, você não me fez nada, você não disse nada que me prejudicou, mas eu sou sincero, Tiago, eu preciso te dizer, eu não gostei de você, tá bom? Ó, não fica preocupado com isso, vá em paz para a tua casa, mas lembre-se disso, eu não gostei de você. Pense alguém dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã. Eu garanto para você, mesmo que você sabe que não aconteceu nada, aquela noite, você iria ficar remoendo isso. Você iria para a cama, e aquilo ia ficar, talvez horas, talvez até dias, incomodando você. Sabe por quê? Porque as pessoas têm essa capacidade. E quando nós estamos enfraquecidos, somos facilmente atingidos. Aquele pastor Hélio de Jesus, que veio aqui, eu acho que ele é da Igreja Batista, eu não me lembro muito bem, ele esteve aqui uns 2 anos atrás, ele disse que nós deveríamos sermos mais parecidos com Jesus. E aí ele fez uma comparação, ele disse assim, Jesus, ele tinha um coração mole, um coração macio e uma pele tipo pele de jacaré. Então as pessoas falavam, as pessoas
As pessoas, quando Jesus foi no templo, não sei se você lembra disso, Jesus foi no templo pregar, o povo não gostou dele, foi levando Jesus para fora, e daqui a pouco subiram lá uma colina, um penhasco, e queriam jogar Jesus lá de cima. E Jesus sai no meio deles e vai embora. Gente, se Jesus não fosse forte, a ponto de compreender o ser humano, ele tinha mandado fogo ali do céu, e tinha destruído todo mundo, porque não havia razão nenhuma para aquilo. A própria família de Jesus achou que Jesus tinha enlouquecido no início do seu ministério, a ponto dele chegar e querer prender Jesus e levar para casa. Em algumas traduções diz assim, Jesus estava louco, e outras, fora de si. Então imagine se Jesus desse atenção para isso, como é que ficaria o ministério dele? Nós hoje estamos muito preocupados, e nós que eu digo é a sociedade como um todo, de sermos reconhecidos pelas pessoas. Quando postamos alguma coisa na internet, infelizmente eu me coloquei junto, mas eu não sou muito de internet, de redes sociais, mas eu percebo assim, quando as pessoas postam alguma coisa na internet, a coisa que elas mais desejam, não é que aquilo que elas estão postando seja verdade, ou venha de alguma forma engrandecer a vida das pessoas, mas sim, preste bem atenção nisso, serem reconhecidas pelos outros. A ponto de que se postar alguma coisa, independente do que seja, e ninguém curtir, isso acaba chateando, magoando, entristecendo muitas pessoas. Então o ser humano tem essa característica, de ser atingido pelas pessoas. Nós precisamos, meus queridos, atentar para essa circunstância, para tomarmos providências conforme a Bíblia nos orienta. E eu coloquei mais uma frase aqui, ó, pessoas que carregam, olha como pode chegar a coisa, pessoas que carregam uma alma ferida, são prisioneiros da amargura, por causa de relacionamentos estremecidos. Começa pequenininho, mas pode se transformar numa grande bola de problemas que vão estar ali, dominando a mente e contaminando o coração da pessoa. Falamos duas causas. Vamos para a última, a terceira. A causa da ansiedade é o resultado de uma preocupação exagerada com as coisas materiais. Os que só se preocupam com coisas materiais vivem, preste atenção, inquietos, desassossegados e confundidos. Jesus nos advertiu na parábola do semeador que isso iria acontecer com muitas pessoas. Pessoas que inclusive já conheceriam o Evangelho porque a palavra estaria sobre suas vidas. Abra sua Bíblia comigo, vamos colocar no telão, Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo de número 14. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão frutos com perfeição. Ou seja, eles são sufocados. Eles não conseguem observar, não conseguem enxergar, não conseguem ver o plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito que Deus tem na sua vida. Não conseguem enxergar que estão inseridos dentro do reino de Deus, e qual é o seu papel verdadeiro dentro do reino de Deus. Porque o seu foco não está no Senhor, está nas coisas materiais. Que valores, meus irmãos, que realmente são importantes para nós. Você já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Talvez na televisão se fala muito isso, mas aqui cabe essa questão. O que é valor? Quais são os valores para nós?
é o ser ou o ter, o saber ou obter, a informação ou o conhecimento. Muitas pessoas hoje, elas estão tão conectadas na mídia, através das redes sociais, e por estarem aí com os seus smartphones, os seus iPads, os seus computadores ligados aí quase que 24 horas, que a sensação e que o objetivo parece que é uma busca exclusiva por informação. Pela necessidade de estar bem informado. Porém, a informação por si só, ela não nos traz valores que nos engrandeçam, que nos façam crescer. Eu estive vendo um palestrante, um doutor na área de educação, falando alguns dias atrás. E ele dizia na sua palestra assim: o que a sociedade hoje está pecando, e não é crente, está pecando é porque não está buscando conhecimento. Conhecimento. Quando nós buscamos e adquirimos conhecimento, esse conhecimento tem a propriedade, ou ele tem a capacidade, ou ele tem o valor de fazer com que as nossas vidas sejam transformadas. Você lembra o que Jesus, aliás, o que a Bíblia nos diz lá em Oséias, capítulo, agora eu não me recordo se é o 4:6 ou 6:4, me ajude aí, Lemos. Mas é um dos 6:3. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Provérbios nos dá muitas orientações, muitas instruções, dizendo: de tudo que você pode fazer, de tudo que você pode buscar, busque sabedoria, busque conhecimento. Se existe alguma coisa de valor, se existe alguma coisa que devemos prezar, é o conhecimento, é a sabedoria. É por isso que eu gosto de Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5 até o versículo 10, nós não vamos lê-los agora, mas eles mostram claramente que nós devemos confiar, reconhecer e temer ao Senhor, para que nós tenhamos não só bênção sobre as nossas vidas, mas também saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. Depois você confere em casa, que está escrito em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 10. Vimos as três causas: olharmos para os problemas, nos deixarmos atingir pelos relacionamentos e também focados em coisas ou questões materiais. O que a ansiedade provoca nas pessoas? Eu gostaria de ter mais tempo para falar sobre isso, mas eu vou resumir. Primeiro, a ansiedade produz uma estrangulação íntima. A pessoa que está sofrendo de ansiedade, eu não sei se você já sentiu isso, parece que tem alguma coisa trancada, embolada, parece que tem alguma coisa se mexendo e criando um mal-estar exatamente aqui nessa região. Eu não vou perguntar quem já sentiu isso. Eu já senti, talvez você já sentiu. É uma sensação de mal-estar, mas não é estômago, não é problema digestivo, é alguma coisa aqui dentro. E eu achei uma vez uma expressão que diz assim: é como se a pessoa estivesse sendo rasgada, ou seja, de um lado ela está sendo puxada pelas suas esperanças, mas ao contrário, ela está sendo também rasgada, sendo puxada pelos seus temores, ou seja, pelos seus medos. A pessoa está sendo dividida ao meio. Essa é a sensação. A ansiedade, ela também tem a capacidade de roubar as nossas forças. A
pessoa que ela está ansiosa, ela vive preocupada. Ou seja, ela está sempre se preocupando antes que os problemas aconteçam. Antes que as coisas realmente se materializem, ela já está sofrendo. Não é só atentando para o problema, ela está já sentindo os efeitos do problema. É o que nós conhecemos como preocupação. E ela vai roubando as nossas forças, de tal forma que quando chegam os problemas, ou seja, quando efetivamente ela vai enfrentar o problema, ela já não tem mais força, ou está enfraquecida. É por isso que muitos que estão enfrentando a ansiedade, parece que encontram na cama, ou no seu leito, uma forma de se esconder dos problemas, porque estão muito cansadas, estão sem força. E terceiro, a ansiedade, ela é uma voz convincente da incredulidade. Ela consegue invadir a mente de tal forma que mesmo que a pessoa que está sofrendo de ansiedade conheça a verdade bíblica, já tenha experimentado a verdade da palavra de Deus, já comprovou que ela é efetiva e eficaz. Quando ela está mergulhada na ansiedade, a voz da incredulidade domina sua mente, de tal forma que ela não consegue mais acreditar. Ela se torna uma voz mais convincente do que a própria voz de Deus. Quando ele lê, ou quando ele enxerga, ou quando ele se depara com Romanos 8, 28, aonde diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele não consegue enxergar que diante dessa circunstância, há um propósito, há uma situação que vai cooperar para o seu próprio bem, porque não sente a confiança na palavra de Deus, não sente confiança no próprio Deus. Olha como a ansiedade, meu irmão e minha irmã, rouba isso das pessoas, essa capacidade. E como já falei no início dessa nossa meditação, a ansiedade, chegando a níveis maiores, ou seja, a níveis mais profundos, ela traz ou carrega consigo, ou se transforma, essa opressão, que é o mesmo que ansiedade, em depressão. É claro que vocês sabem muito bem que nós não somos especialistas nisso, mas pela própria Bíblia, pelos estudos, essas situações, pelos casos e acompanhamentos que nós temos, nós vemos estas situações que eu estou passando para os irmãos essa noite, acontecendo na vida de muitas pessoas. Vimos aqui então as causas e o que provoca a ansiedade, e o que a ansiedade provoca na vida das pessoas. Se ela é uma doença perigosa, será que existe um remédio para ela? Sim ou não, meus irmãos? Será que existe um remédio para a ansiedade? O que você acha? Sim ou não? Sim. É claro que existe. E ela está na própria palavra de Deus. Olha que interessante, vamos voltar, Guilherme, e vamos colocar em Filipenses capítulo 4, o versículo 6. Filipenses, se você quiser marcar aí na sua Bíblia, pode marcar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Como é que está escrito aí? Não andeis, vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá juntos. 1, 2, 3.
glórias a Deus. O que vemos aqui? Deus não só dá uma ordem de que nós não devemos ficar ansiosos, está ali, ó, bem no início. Não andeis ansiosos, por coisa alguma. Mas Ele também oferece a solução. Ou seja, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração. É isso que eu acho formidável, maravilhoso, no cuidado de Deus com cada um de nós. Ele não só mostra para nós, olha, não ande por aqui, aqui é perigoso, mas Ele diz, vá por esse caminho. Deus mostra para nós como é o inferno, mas ao mesmo tempo Ele diz, olha, esse lugar não é para você. Eu vou tirar você daí. Existe um plano de salvação. Venha comigo, através de Jesus Cristo, porque esse não é o seu lugar. Então aqui também, Jesus, aliás, Deus, Jesus, o Espírito Santo, orientando aqui Paulo, deixa claro já no início, não fique ansioso. E como é que é o remédio para não ficar ansioso? Apresente a Deus vossos pedidos, através da oração, súplica e ação de graças. Então, não só Deus diagnostica essa doença, olha que interessante isso, mas Ele oferece o remédio. Já pensou você indo num especialista e o médico dizendo assim, olha, o seu problema, a sua doença é essa, ponto. E aí você pergunta para ele, sim doutor, e agora, o que nós vamos fazer? E aí ele diz, não tem solução, ou eu não conheço a solução. É de ficar preocupado, não é verdade? Deus não, Deus já diz, olha, se você está ansioso, esse é o remédio. Voltando então para o remédio, primeiro, a oração. E a oração, quando ela entra na nossa vida, quando ela prevalece na nossa vida, guarde isso aí consigo, a ansiedade desaparece. Amém? Quantos querem que a ansiedade nunca domine a sua vida e glorifique ao Senhor? Aleluia! Você ora e a ansiedade vai ter que ir embora. Ela vai ter que ir embora. Mas por quê, pastor? Porque está escrito aí na sua Bíblia, estava sendo mostrado aqui, está aqui na minha Bíblia também. Você orando, ela vai sair da sua vida. É essa fé que nós temos que ter. É claro que nós poderíamos aqui também discorrer muito sobre a oração, sobre as formas de oração, sobre os elementos da oração. Isso até me chama a atenção porque num livro escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, chamado Homens de Oração, ele faz uma observação que é muito preocupante e ao mesmo tempo muito exata na sua interpretação. Ele diz assim, que a igreja, ou seja, nós todos, sabemos muito bem o que é oração, sabemos o poder que está relacionado com a oração, sabemos o que a oração pode fazer por nós, ou seja, o que ela faz no mundo espiritual. Sabemos também que através da oração é o grande mecanismo, a grande forma, ou o grande caminho para nos aproximarmos de Deus. Enfim, sabemos muito sobre a oração. Mas aí ele conclui dizendo assim, mas infelizmente, temos orado muito pouco. Infelizmente, temos buscado pouco a Deus. Então aí vem um alerta para cada um de nós. Como é que tem sido a sua vida de oração? Como é que você tem se colocado diante de Deus? Pastor, eu tenho dificuldade, eu quero, eu desejo, eu me programo para orar, mas eu não consigo. Eu sei que cada um aqui vai ter você pode fazer o seu próprio diagnóstico, a sua própria situação. Mas o fato é o seguinte, meus irmãos, eu entendo que existe sim, você sabe muito bem disso, uma luta espiritual para que tanto eu como você, todos nós, não nos aproximemos de Deus,
não alcancemos as nossas petições, não sejamos abençoados através das nossas orações. Nós sabemos. Porém, ficarmos inertes, tomarmos uma posição de só pedirmos para que os outros estejam intercedendo por nós, vai deixar a nossa vida espiritual muito limitada. Será que é isso que Deus quer de você? Será que não está Deus aqui abrindo oportunidades para que você tenha uma intimidade muito maior com Ele? Então, guarde isso. Eu tenho certeza que se você se colocar diante de Deus, já no início das suas orações, aleluia, dizendo assim: Senhor, eu gostaria tanto de orar mais, de buscar a Tua presença, de estar diante de Ti, Senhor, não só pedindo e botando diante de Ti as minhas necessidades, mas, Pai, conseguindo falar contigo, ouvir a Tua voz, Pai, e me fortalecer no Teu poder. Por isso, Espírito Santo, me ajuda. Eu não tenho força, Espírito Santo, me ajuda. Meu irmão e minha irmã, tenha certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. Tenha certeza que Deus vai estar ali do seu lado. Mesmo que você não consiga ficar com os teus joelhos dobrados por muito tempo, mesmo que ainda você não tenha, talvez assim, uma experiência de ficar muito tempo falando com Deus, busque essa presença, tenha essas experiências com Deus. É isso que o Senhor espera e deseja com você e por você. Quantos desejam uma intimidade maior com o Senhor aí? Glórias a Deus, aleluia. Então Paulo aqui, ele mostra para nós que nós devemos buscar em orações, devemos suplicar ao Senhor e com ações de graças. Também gostaria de poder entrar um pouco mais a fundo sobre isso, mas eu queria só deixar mais um ponto sobre a oração aqui. Deus sabe todas as nossas necessidades. Você acredita nisso? Sabe ou não sabe? Claro que sabe. Antes mesmo de você dizer assim: Senhor, eu estou tão ansioso, eu não consigo mais, isso me angustia, eu estou com esse problema aqui, eu estou com essa situação, tem essas pessoas me incomodando. Antes mesmo de você colocar isso como som na sua boca, Deus já sabe. Então, aproveite esses momentos de oração. Nós vamos ter aqui no final, como é a orientação do próprio pastor e como é a campanha nossa de oração, nós vamos ter alguns momentos. Aproveite esse momento. Aproveite esse momento, porque esse texto mesmo nos fala sobre o que Deus pode nos proporcionar através da oração. Então, exercite. Não existe nada que que Deus não nos ensine, que nós não tenhamos que praticar, que nós não tenhamos que exercitar. Amém até aqui? Você está compreendendo a palavra de Deus? Amém? Glórias a Deus. Bom, vamos entrar na parte final aqui, mas também não menos importante. Sabemos que devemos orar, que devemos nos colocar diante do Senhor, suplicando, com ações de graças, como forma de reconhecimento, de agradecimento, do que Ele é, do que Ele já fez, e tendo a certeza do que Ele pode fazer por nós. Mas precisamos também, como forma de, olha a palavra que eu vou dizer aqui, de motivação, porque o resultado nos motiva. De motivação, vamos entender qual é o resultado dessa oração. Guilherme, coloque para nós aí o versículo 7, então. O versículo 7. Deus diz para nós não ficarmos ansiosos. Diz que nós devemos, antes de tudo, apresentar a Ele nossas petições e as nossas orações. E o que vai acontecer, pastor? Olha o resultado no versículo 7. E a paz de Deus. Vamos ler esse versículo, é maravilhoso. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E a paz.
Aleluia. Olha o que acontece. Qualquer ansiedade que você já enfrentou, que você possa estar enfrentando, ou que ainda você vai enfrentar, se você colocar diante de Deus, o que vai acontecer? A paz de Deus vai vir sobre você. Aleluia. E como é que ela vem? Está dizendo aqui, ó. Ela vai guardar os vossos corações e o vosso pensamento. Aquilo que a ansiedade atinge nas pessoas, começa no pensamento e faz uma viagem de 30 centímetros. É a viagem mais curta que existe. Porém, Tiago, a mais perigosa é quando um pensamento errado chega ao nosso coração e se aloja ali. É aí que se transforma em ansiedade. E o que Paulo está dizendo aqui para nós, quando pedimos, suplicamos e com ações de graças confiamos no Senhor? Ele diz que a paz volta para a nossa vida, entra na nossa vida. E aonde é que entra? Na mente, guarda. O que ela guarda? A mente e o coração. Diga assim comigo: a paz de Deus guarda a minha mente e o meu coração. Olha que maravilhoso. Olha como Deus trabalha. Então essa paz só vem de Deus, só vem de Cristo Jesus. Não há circunstância nenhuma, não há nada nesse mundo que consiga trazer essa verdadeira paz sobre nós, que não seja Cristo Jesus. Vocês lembram aquele texto que muito é pregado sobre a tempestade, que Jesus acalma a tempestade, que ele está lá com os discípulos no mar da Galileia, e Jesus dormindo, e eles todos apavorados, todos ansiosos, achando que iam morrer. E aí eles desesperados chamam o mestre, inconformados que Jesus ainda permanecia descansando, dormindo, e quando Jesus levanta, ele pergunta para eles: onde é que está a fé de vocês? Por que vocês são tão tímidos assim? E aí Jesus repreende o vento, repreende as ondas, repreende o mar, e tudo se acalma, e vem a bonança. Quando Jesus está na nossa mente, quando Ele está guardando o nosso coração, você pode estar no mar revolto, no meio de uma tempestade, você tem certeza que Ele está te guardando. Eu já disse uma vez assim, numa outra mensagem, é melhor nós estarmos lá no meio do mar, enfrentando esses desafios, com Jesus no nosso barco, do que enfiados numa cama com a cabeça debaixo do travesseiro. E sem Jesus. É óbvio, né? Nós não estamos aqui nesse mundo, meus irmãos, para... Deus não nos blindou dos problemas. Ele não criou aqui uma blindagem de tal forma que os problemas não chegam até nós. Não. Jesus, inclusive, deixou bem claro: nesse mundo tereis aflições. E aflições é uma das características ou uma das situações que geram ansiedade. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus, se Ele disse que Ele venceu o mundo, nós também vamos vencer se confiarmos nele. Quantos aqui desejam confiar cada vez mais no Senhor? Glórias a Deus. Muito bem. Chegando na parte final, versículo 8 agora. Vamos colocar o versículo 8. Orando, pedindo, suplicando, com ações de graças, a paz de Deus vem sobre a nossa mente e guarda o nosso coração. Agora, Paulo deixa uma instrução aqui, um desafio para um ansioso, um desafio para cada um de nós. Versículo 8, eu vou ler aqui. Quanto mais, irmãos, ou seja, fez essa parte, agora vamos para o próximo passo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor,
queria que você guardasse essas últimas duas palavras ali. O que está escrito ali? Nisso. Meus irmãos, o pensamento é uma área estratégica de cada um de nós que precisa ser guardada. O pensamento. Porque no pensamento, como já disse aqui há poucos instantes atrás, é onde é a janela, é a porta para que as circunstâncias, para que os relacionamentos, os problemas de relacionamento e também o nosso foco na matéria acabe chegando no nosso coração. Temos que guardar os nossos pensamentos. Dizem aí alguns pensadores que o homem é aquilo que ele pensa. Se nós arquivamos em nossas mentes coisas boas, de lá tiramos tesouros preciosos. Também li num artigo que 92%, ou seja, a grande maioria daquilo que ocupa a nossa mente, só gera ansiedade. E são fruto de coisas imaginárias, coisas que nunca aconteceram. E preste bem atenção, nunca vão acontecer. Lembra que eu dei o exemplo aqui daquela pessoa que passou, uma circunstância que uma pessoa passou por você e não te cumprimentou? Ou como fiz aqui com o Tiago, em que, por exemplo, eu dissesse para ele que ele não me fez nada, mas não gosto dele. A mente destas pessoas, enfrentando circunstâncias parecidas com essa, de relacionamento, iriam criar, imaginar, pensar, enfim, sofrer, esta é a palavra, com tantos pensamentos equivocados, que nunca existiram e que nunca vão existir. Mais uma coisa para nós guardarmos aqui. Nós não temos controle sobre nossa vida. Ou você acha que você tem controle? Sim ou não? Não tem. O próprio Jesus disse assim em João capítulo 15, João 15, versículos 5 e 7, 5 e 6. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus dizendo, sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos, por exemplo, parar a nossa respiração por vontade própria. Nós não conseguimos ditar ao nosso coração, pare de funcionar, ou se parar de funcionar, volte a funcionar. Nós não temos controle, meus irmãos, essa que é a verdade. Porém, guarde isso. Existe uma área da sua vida que Deus deu para você o total controle. Qual é essa área? Qual é a área das nossas vidas que Deus deu a cada um de nós o poder de controlar plenamente? E que ninguém consegue controlar, só nós podemos controlar. Qual é? A nossa mente. Deus deu todo o poder para você controlar o que entra na sua mente e o que não